Ter um edital inteiro é perda de tempo. Pronto, falei. Por mais absurdo que seja isso, você vai entender que se você lê um edital de 80 a 200 páginas, e se você lê palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, você vai ver que muitas das partes que tem ali dentro do edital, elas são padrões. Elas citam como que ocorre uma licitação, como que é feito o processo. Você precisa ver alguns pontos muito específicos que vão te dar uma validação, se você consegue validar se aquela oportunidade é boa ou não. Isso você consegue fazer em 5, 10 minutos no máximo. Vou te mostrar você fazer isso em 5 minutos. Como você avaliar se um edital vale a pena, né, em 5 minutos ali. E vamos comigo lá então. A princípio, o que que você precisa saber? Você não precisa ler o edital inteiro, tá? Para você saber se vale a pena, você precisa olhar 6 coisas. E na ordem certa. E eu vou te explicar cada uma delas. Antes disso, eu vou te dar alguns dados aqui que saiu, pelo menos nos últimos 14 dias, só no PNCP, 33.347 oportunidades de licitação. Foram editais aqui que saíram. É muito edital em 14 dias. E se sua equipe lê pelo menos 15 ali por semana, você ou sua equipe, lendo tudo ponto a ponto, você está vendo menos de 1% do mercado que acontece. Ah, mas eu não preciso mais do que isso. Perfeito. Mas você pode estar deixando de passar muita oportunidade interessante. Às vezes você só participa de um portal, tem vários outros portais que acontecem e você não está vendo ali que tem menos concorrência, que tem mais oportunidade e você deixa passar. Os 6 pontos principais que você precisa olhar, né? E é importante que seja nessa ordem. Eu vou te explicar, tá? Por quê? Se você seguir certinho, você vai entender a importância de cada um, né? De cada ponto para você validar dentro do digital. E a gente vai fazer isso, eu vou te mostrar aqui ao vivo aqui para você. Antes, tá? Eu tenho um mini curso gratuito para você que ainda não tem toda a documentação do SICAF ou está querendo tirar sua documentação do SICAF, que é o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedor do Governo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, cobasoluções.com/SICAF, para você poder acessar e assistir tudo ali de forma gratuita, tá bom? Voltando aqui para nossa aula, vamos lá comigo. Esses são os 6 pontos. A gente vai tratar um a um. Primeiro, o que que você precisa olhar dentro de um edital? O objeto. O que que é o objeto? Então, eu forneço câmera fotográfica e se aquela licitação não é de câmera fotográfica, não faz sentido para mim, tá? Então, a primeira coisa que você tem que olhar é se o objeto, se o que você está procurando faz parte da sua atuação. Então, esse é o primeiro. Por mais óbvio que seja, muita gente sai separando um monte de edital e não vê que aquilo, às vezes, você não consegue atender. Isso é muito importante, tá? O segundo ponto, o valor estimado. Cabe na sua faixa de orçamento? É um edital grande demais, pequeno demais para sua operação? Tudo isso aqui a gente vai colocando porque, assim, para uma licitação passar dentro do nosso crivo, nosso funil, ela tem que passar por todos esses pontos, esses 6 pontos, tá? Então aqui é uma parte muito importante que, se você entende como que você vai procurar e separar uma oportunidade de licitação, é aqui que vai fazer a diferença. Se eu quero ganhar R$ 10.000 por mês com licitação, não adianta eu entrar em licitação de R$ 100. Quantas licitações que eu vou ter que fazer? Eu vou olhar a licitação de 10 mil para cima. É o que eu quero ganhar no mês, é o quanto eu tenho de capital, então é isso. Se eu quero 100 mil, a mesma coisa. Ah, mas é muito dinheiro, vou ter que vender mais de 10 mil? Não, o governo ele tem, a gente está falando do governo, o maior comprador do Brasil. Ele tem capacidade de atender desde a licitação de um alfinete até licitações milionárias, bilionárias de construção. Então, para todos os itens, imagina que ele vai às vezes comprar, fazer uma contratação para o ano inteiro. São compras imensas. E dentro ali, a gente está falando do Brasil inteiro, vai ter oportunidades dos mais diversos. Então, aqui é muito importante você estar bem alinhado, tá? O terceiro ponto, que é a habilitação. A habilitação é o quê? A documentação. Sabe a documentação lá do SICAF que a gente falou agora há pouco? A sua documentação está em dia? Você tem alguma exigência que
você consegue cumprir ou não consegue cumprir, tudo aqui são pontos de calibragem para você saber se vai participar daquela licitação ou não. Então, a habilitação ela envolve tudo, tá? Desde as certidões negativas, o cartão CNPJ até um atestado, tudo ali. Então, você tem que avaliar. O prazo é para entregar em 30 dias, em 10 dias, 15 dias, 5 dias. Qual que é o prazo? Você consegue atender? O seu produto é importado? Não, tudo isso a gente avalia, porque na hora da entrega ali, se você não conseguir cumprir, vai ter multa, vai ter às vezes quebra de contrato, vai ter penalidades das mais diversas. Então, isso é muito importante a gente conseguir avaliar. O quinto ponto, a qualificação técnica, que a gente falou um pouquinho ali no ponto 3 da habilitação, né? Eu colocaria ali junto, mas essa habilitação técnica, às vezes ela pode ser alguma habilitação específica. Ah, eu já vendi câmera fotográfica, mas ele quer uma habilitação técnica quantitativa de ter vendido metade do que ele está pedindo. Ele está pedindo 1000 câmeras. Poxa, eu não vendi 500 câmeras, então eu não tenho. Então aqui é um passo a mais, tá? Do que você já tem ali, é um passo a mais aqui, é importante ver. E eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. E os pontos 6 é os vícios e pegadinhas. Aqui a gente olha, nessa primeiro filtro, a gente olha alguns pontos, tá? Isso quer dizer que isso basta para a licitação? Não. Quando a gente participa de licitação, a gente não participa de um dia para o outro, a gente participa com antecedência para conseguir avaliar bem. Esse primeiro filtro de 6 pontos ali que você deve olhar é para você validar. Ah, faz sentido. Agora vamos olhar, vamos precificar, vamos ver com o fornecedor, tudo mais. Aí você olha mais a fundo. Mas os vícios e pegadinhas é o quê? É a marca, a amostra, pode ser data de pagamento, pode ser uma restrição regional, sabe? Tem várias outras coisas. Então, isso você vai vendo, você vai acostumando depois a ver, né? E você não pega tudo numa leitura tão rápida assim, mas depois de você avaliar, isso aqui são os pontos que fazem sentido para você seguir a depois trabalhando naquele edital, aí sim você consegue ver com mais calma. Mas é só para você entender, esses são os pontos que a gente olha aqui na empresa. A gente olha tudo isso aqui para qualificar, validar uma oportunidade. E aqui a gente tem uma licitação, mas eu separei, eu vou mostrar para vocês agora, acompanha aqui, ó, no Atlas, a plataforma que eu uso para poder pesquisar as licitações. Vem aqui comigo, eu vou colocar aqui, ó, câmera fotográfica. Dá um enter e vamos lá. Pesquisando aqui, ó, olha só, do estado da Bahia, é pelo Licitações Z, do Comprasnet, é uma dispensa. Vamos ver esse daqui? Câmera digital, aplicação astrofotografia, uma câmera diferente. Tá. Vamos pegar essa daqui. Então é o seguinte, eu encontrei essa oportunidade aqui, eu vou acessar edital aqui, ó, vou nesse termo, vamos pegar esse daqui, ó, termo de referência, salvar e vamos aviso. A gente vai colocar os 6 pontos em prática aqui para vocês avaliarem e ver. Vamos começar abrindo o termo de referência. A primeira coisa que a gente vê ali, lembra que a gente vê o objeto, certo? O objeto é o quê? O que eu vou vender? Então, vamos olhar aqui. Scanner, não é scanner que eu vendo. Mesa digitalizadora também não. Vamos ver se está de acordo. Câmera fotográfica digital. Pronto, é isso. Câmera fotográfica é isso que eu vendo e está de acordo. Então, a questão do objeto que a gente estava vendo ali faz sentido. O segundo ponto que a gente está vendo ali são. Vamos voltar lá para a gente mostrar. Aqui, ó. O valor estimado. Depois o terceiro, habilitação e o quarto, prazo. Então, vamos lá seguir. O valor estimado, vamos ver aqui. Bacana, eles querem 4 unidades, pagando 5.400, vai dar 21 mil no total. Pô, tá um valor bacana que para mim faz sentido participar. Isso aqui você vai depender, tá? Você pode participar de 100 mil, 10 mil,
100 mil, 500 mil e por aí vai. Só estou te mostrando aqui o que você precisa olhar. Perfeito. Então, agora a gente vai olhar a documentação. Vamos olhar a documentação aqui? Vamos procurar. Uma das coisas que eu faço, eu venho aqui em cima, ó, habilitação. Tá. Aqui não mostra. Colocar jurídica, vamos ver se aparece. Não tem. Vamos ver se no outro documento lá tem. Aqui. Aqui é só um aviso de dispensa. Esse aqui também não tem. Vamos ver aqui se eles colocam. Requisito da contratação. Forma de pagamento. Tá. Tá, aqui eles não falam. Vamos ver se tem mais algum documento lá que a gente consiga avaliar. Aquisição, termo. Vamos ver se essa daqui. Deixa eu ver, tá numa outra tela aqui. Tá, eu acho que esse aqui vai abrir. Deixa eu sair daqui da tela inteira, vem aqui. Vamos lá, ó. Ele abriu aqui, tá num documento diferente. Vamos deixar daquele jeito mesmo. Aqui. Vamos ver aqui, ingresso, quem quer participar. O que a gente está procurando aqui? A documentação, se eles falam quais são os documentos que precisa ter. Dispensa, aqui ó, habilitação. Dispensa, geralmente, a documentação é mais simples. E às vezes eles até colocam assim, ó, tem que ter tudo que está no CECAF. Então você precisa entender e colocar o que estão pedindo lá no CECAF. Mas vamos lá, habilitação. Quais são os documentos? Ele fala que os documentos constam no anexo 1. Mas, como condição prévia ao exame de documentação, a empresa será consultada nesses sites, nesses cadastros aqui. Vamos lá, no anexo 1. Vamos ver se deve estar por aqui. Finalizando, anexo 1. Documentação jurídica. Encontramos registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto, contrato social. Perfeito. Aqui quer dizer o quê? Se é o MEI, se é o contrato social da sua empresa, tá? Geralmente é isso, ó, você precisa de uma declaração que não possui menores de 18 anos, inscrição do ato constitutivo, certidão negativa, aqui são algumas certidões que não é da documentação normal, mas você tira isso daqui. Qualificação econômico-financeira, perfeito. Então, certidão negativa que não está em falência, balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios, dos últimos 2 anos. Então, se a gente está falando aqui em 2026, você tem que ter o balanço patrimonial do 2024 e 2025, tá? Regularidade fiscal, social e trabalhista. O que eles querem aqui, ó? Cartão de inscrição, aqui é o cartão CNPJ, certidão negativa de débitos, da Justiça do Trabalho, certidão negativa de débitos da Fazenda Federal, certidão negativa da Fazenda Estadual, aqui ó, também certidão negativa dívida ativa do Estado, ó. Aqui é uma observação, as empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro, tá? Tem que ter isso daí. Aqui também, ó, certidão negativa municipal. E aqui, certidão de fundo de garantia, do FGTS. Habilitação técnica, lembra que a gente estava falando lá? Atestado de capacidade técnica, desempenho da atividade, ó. Pertinente, compatível com o objeto da licitação através de no mínimo um atestado. Você tendo um atestado que você desempenha a atividade de ter vendido o produto, o serviço, você já consegue participar. Então, eles estão pedindo aqui um atestado.
perfeito. Então aqui da habilitação eu tenho todas essas documentações. Válido. Então a gente vai para frente. Vamos aqui voltar. O que a gente queria ver aqui? Fiscalização. Cadê? Contratada. A gente precisa olhar alguns prazos, que era o outro ponto. A forma de pagamento. O pagamento será em 30 dias. Esse aqui é um prazo importante que a gente quer saber. E outro prazo aqui, ó. A entrega dos equipamentos será realizada mediante emissão da nota de empenho no prazo máximo de 10 dias após a solicitação. Então a gente tem 10 dias depois que eles pedirem para entregar. Bom, é equipamento que eu consigo comprar no fornecedor local, a gente consegue entregar isso em 10 dias sem problemas. Então tá válido. E quais são os outros pontos que a gente precisa ver? A gente já viu habilitação, prazo, qualificação técnica, né, que a gente viu ali, vícios e pegadinhas. O que pode ter aqui de vícios e pegadinhas? Isso você vai numa primeira olhada, tá? Olhando assim para ver se a gente consegue. Braço sargento, vamos ver. Talvez é no tipo de câmera, é no tipo. Isso vai depender muito do edital. Então, você vai olhar aqui. Se tudo isso está dentro, é uma oportunidade que é válida e eu vou cadastrar. Uma coisa que tem que ficar de olho é a data que vai acontecer, tá? Então, aqui fala, vamos ver se fala no início. Aqui não está falando, mas vai ter um outro documento que fala sobre isso. Então, esses são 6 pontos que você precisa olhar. E dentro disso, né, quais são os comparativos se você não tem uma atitude, você não consegue separar isso em 5 minutos. Levou mais tempo aqui para eu poder mostrar para vocês, mas isso rapidinho, depois você pega o jeito, você vai, bate o olho e já consegue validar. Se você vai ler um edital de 80 páginas ali, tem gente que leva o dia inteiro para analisar 2 edital. Com essa forma, em 5, 10 minutos, vai. Você consegue olhar tudo isso aqui. Na semana, né, você lendo tudo que tem que ler ali, 3 a 5. Opa, 3 a 5. Com a triagem em 5 minutos, você consegue ler dezenas, né? E aqui, na parte da decisão, para saber se vale a pena, se você ler desse jeito aí, você vai cansar e você vai chegar uma hora que você não quer mais participar, porque você vai precisar de volume, você vai precisar de várias participações. E aqui é o critério que vai decidir se vale a pena ou não. O outro vai falar, eu tô cansado, vai, a gente participa. E acaba podendo ser uma armadilha para você ali. O analista ali não precisa ler tudo, ele precisa saber o que olhar primeiro e ter coragem de descartar rápido. Isso é muito importante. Uma oportunidade que não é para você não é uma oportunidade. Então, eu dou um exemplo de eu querer vender água, né? Eu sou do estado de São Paulo e eu vender para a prefeitura de São Paulo aqui é uma coisa. Eu entrar numa oportunidade para vender água em Manaus é outra coisa. A logística é super diferente. Por mais que seja o mesmo produto, às vezes pode ser um valor bom, ter uma margem boa, não está na minha região. Vai depender de locomoção. Será que eu consigo fazer com algum fornecedor de lá entregar? Sabe? Então, não, nem todas as oportunidades são oportunidades válidas. A gente tem que saber descartar isso da forma mais rápida possível. E quando o volume não acaba nem na triagem rápida, separou vários ali, você não consegue olhar. Né? Ó, mesmo a 5 minutos por edital, 33 mil edital, né? A gente está falando de tudo, de todos os nichos. Em 14 dias não cabe numa equipe pequena, você não vai conseguir fazer isso. É aqui que a plataforma ou alguma ferramenta, e principalmente a IA, vai te ajudar. Você sabendo o que você direcionar para a IA, você vai conseguir colocar esses 6 pontos e mostrar o seu perfil, o que você precisa. Ah, no valor, eu olho valores de licitação de tanto a tanto. Eu olho licitação de tal produto. Eu olho licitação sei lá, que eu tenho a documentação, eu tenho o balanço patrimonial. E por aí vai, você consegue, sabendo o que você precisa olhar, ensinar a inteligência artificial a fazer isso por você. E aí que vem o Atlas. A plataforma que eu utilizo aqui, você consegue fazer isso, né, olhando aqui manualmente, mas a gente tem o Autopilot, um assistente basicamente que vai fazer isso por você e vai olhar, filtrar, né? Você vai configurar isso uma vez, depois ele vai te ajudando, você vai conversando com ele ali para você conseguir ter esse ajuste.
Se não for aqui, você consegue colocar ali no chat GPT também, para você conseguir avaliar de acordo com o que eu acabei de te ensinar. Perfeito? Então comece a separar, fazer uma triagem ali pelo critério e não só pelo cansaço. Poxa, eu cansei de olhar aqui essas estações. Perfeito? Salve esse vídeo, dê um joinha, deixa aqui nos comentários quais outros assuntos, quais outros temas que vocês gostariam de ver por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.